paz do Senhor a todos os ouvintes desta noite. A Igreja Missionária dos Discípulos de Jesus Cristo traz um tema com a Bíblia na mão, titulado Quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nos arrependemos uns dos maus caminhos que nos levavam ao pecado. A palavra de Deus fala em Lucas capítulo 13, versículo 5, desta maneira: Não vos digo, antes se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Que diz aqui a palavra de Deus, quando o Senhor Jesus está falando no livro de Lucas, que diz: se não antes vos arrependeis, de todo modo perecereis. Se nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós temos que deixar os maus caminhos que nos separava de Deus, que nos levava ao pecado. E aqui claramente fala, se não temos um arrependimento sinceramente em nosso coração, se não nos arrependemos de todas aquelas coisas que nós fazíamos antes, do mesmo modo vamos perecer. Nos dá a entender aqui que continuamos igual. Por que continuamos igual? Porque não nos arrependemos e continuamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, temos que deixar o pecado e temos que nos arrepender de todas aquelas coisas que nos separavam da presença de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, começamos a guardar a sua palavra. No livro de João, capítulo 14, versículo 23, fala desta forma: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Que fala aqui a palavra de Deus, que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, já começamos a guardar a sua palavra, já andamos nos seus caminhos, já deixamos as obras das trevas de lado, e já caminhamos ao lado de Cristo, porque Jesus é a luz deste mundo, e quando nós aceitamos a Ele, nós guardamos sua palavra, e meu Pai o amará, e venemos para Ele e fazemos nele morada. Olha aí o privilégio que o ser humano tem, que quando nós aceitamos a Jesus Cristo vai vir fazer morada em nós, e temos a oportunidade de andar com Jesus Cristo, e temos a oportunidade de estar com Cristo no reino do céu, que é um tema muito importante. Quando nós aceitamos a Jesus, temos que nos arrepender de todos os nossos maus caminhos e temos que começar a guardar a palavra de Jesus, porque assim Jesus fala. Vamos observar outra passagem bíblica que fala que quando aceitamos a Jesus Cristo, guardamos sua palavra. No livro de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, fala dessa forma: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? A palavra de Deus aqui é muito clara, que fala de uma forma que Jesus é a ressurreição e a vida. Cada um de nós, antes de chegar ao conhecimento de Jesus, estávamos mortos, mas mortos no pecado. Quando nós aceitamos a Jesus e guardamos sua palavra e seus mandamentos, passamos de morte para a vida, porque todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. O que podemos entender dessa passagem? Que aquele que crê em Cristo não vai morrer, vai ter a vida eterna, porque assim fala a palavra de Deus. Se nós cremos nele, vamos viver com ele no reino do céu. Mas para viver com ele no reino do céu, temos que aceitá-lo no nosso coração e guardar sua palavra e seus mandamentos. Crê tu isto? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, obedecemos em tudo que a palavra dele manda, porque ele mesmo guardou os mandamentos do seu Pai. Aqui no livro de João, capítulo 15, versículo 10, fala dessa forma: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. O que podemos entender desse conselho aqui do Senhor Jesus? Se verdadeiramente nós aceitamos a Ele, nós guardamos seus mandamentos, permanecemos no amor dele, somente permanece no amor de Deus
Aqueles que guardam seus mandamentos, como o próprio Jesus guardou, e ele permanece no amor do Pai. Por que ele permanece no amor do Pai? Porque ele guardou os mandamentos do seu Pai. Então, se nós guardamos seus mandamentos e aceitamos a ele como nosso Salvador, nós temos que guardar seus mandamentos, sua palavra, para que nós permanecemos nele e ele permaneça em nós. Quando aceitamos a Jesus Cristo, nos separamos do mundo, porque assim fala a palavra de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo do 15 ao 17, fala dessa forma: não ameis ao mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que podemos entender desses versículos tão importantes? O apóstolo João está aconselhando para todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Não podemos amar ao mundo, nem o que o mundo há. Que há no mundo pecado, maldade, abominações, coisas maus, que essas coisas são do mundo. E alguma pessoa que fala que aceitou a Jesus como seu Salvador, não pode amar ao mundo, nem as coisas do mundo, porque tudo que há nesse mundo é concupiscência. A palavra concupiscência são desejos carnais, e essa carne, ela quer somente ir para o lado do pecado, o lado dos desejos carnais que nos separa de Deus. É uma concupiscência dos olhos, porque os olhos se enchem dessa vontade de pecar, e não é de Deus, porque aquele que ama ao mundo, o amor de Deus não permanece nele. O mundo vai passar, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É importante, cada um de nós, que podemos dizer que temos aceitado a Jesus Cristo, não podemos amar ao mundo, nem o que está no mundo, porque aquele que ama ao mundo, o amor de Deus não está nele. E a palavra de Deus é muito clara: o mundo vai passar e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E quem são aqueles que fazem a vontade de Deus? Aqueles que aceitam Jesus Cristo como o seu Salvador, se arrependem de todos os seus maus caminhos, começam a guardar a sua palavra, começam a obedecer sua palavra e seus mandamentos, porque o próprio Jesus é o nosso exemplo para cada um de nós. E como ele fez, nós temos de fazer. Como ele amou o Pai, nós temos de amar o Pai. Como ele obedeceu o Pai, nós temos que obedecer os seus mandamentos para poder aceitar a Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, devemos de amar o nosso próximo, porque assim fala a palavra de Deus. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 9 e 10, fala dessa forma: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Que podemos ver a palavra de Deus que fala aqui o apóstolo João, que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós temos que amar a nosso próximo, temos que amar aquele que está ao nosso lado. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em treva. Treva é escuridão. Não podemos enganar-nos, não podemos dizer que amamos a nosso próximo se aborrecemos a ele. Não podemos falar que aceitamos a Jesus Cristo se escandalizamos nossos irmãos, nosso próximo. Aquele que ama seu irmão está na luz. Aquele que ama seu irmão aceitou a Jesus Cristo, porque ele anda na luz e nele não há trevas nenhuma. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo, porque nada nos podemos escandalizar-nos, porque Jesus é a luz. Jesus nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. E se nós falamos que temos aceitado a Jesus Cristo, temos que amar a nosso próximo, temos que amá-lo, temos que perdoar, temos que suportar, temos que ajudar, porque foi um mandamento de Cristo.
Ele mesmo fez dessa forma. E nós, como servo de Deus, que falamos, que aceitamos a Jesus Cristo, temos que amar o nosso próximo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, amamos a Deus sobre todas as coisas, porque a própria palavra de Deus fala no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 40, diz assim a palavra de Deus: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este: e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Jesus Cristo veio a ensinar a lei do Pai, os mandamentos do Pai. Ele fala aqui no versículo 37, e Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Quem amar a Deus de todo o nosso pensamento e de todo o nosso coração e toda a nossa alma, o Senhor Jesus fala: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança de coisa que está em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Vemos claramente que o mandamento se refere ao primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo é semelhante a este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Que é amar o próximo? Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Vemos que é o segundo mandamento, que se refere a amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se nós amamos a nosso próximo, como é que eu vou roubar as coisas do meu próximo? Se eu amo a meu próximo, como é que eu vou cometer adultério com a mulher do meu próximo? Se eu amo meu próximo, como eu vou levantar falso testemunho contra meu próximo? Se eu amo a meu próximo, como eu vou cobiçar a casa dele, as coisas dele e a mulher dele? Porque se eu faço essas coisas, eu não aceitei a Jesus Cristo. Se eu guardo os mandamentos de Deus, eu posso dizer: eu aceitei a Jesus Cristo, porque meus frutos, porque minhas obras falam por mim. E a palavra de Deus fala claramente que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós temos que arrepender de todos os maus caminhos que nós andávamos antes. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, fazemos o que a palavra dele manda, guardamos sua palavra. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, obedecemos seus mandamentos, porque o próprio Jesus obedeceu e guardou os mandamentos do seu Pai. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nos separamos do mundo, porque o mundo nos separa de Deus, porque o mundo é contra a vontade de Deus, porque o mundo vive nos seus desejos, nas suas concupiscências, e aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele, o amor de Deus não permanece nele. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, amamos a nosso próximo como a nós mesmos, porque é um mandamento de Deus: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento e de toda a tua alma. E vemos a palavra de Deus, que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, amamos a Deus sobre todas as coisas. Não tem um amor maior do que o amor de Deus. Não tem um amor mais grande do que o amor de Deus. Porque quando nós aceitamos a Jesus, amamos a Deus sobre tudo. Porque Deus nos prometeu que nunca nos deixariam abandonados, sozinhos. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Mas para que Jesus permaneça conosco, temos que guardar seus mandamentos. E cada um de nós podemos ver na palavra de Deus o exemplo perfeito de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nos arrependemos de todo o nosso pecado e de todos os nossos caminhos que levavam à morte. E se nós aceitamos a Jesus, viveremos, porque a palavra de Deus mora no nosso coração e está no nosso coração e permanece conosco, e seu amor permanece em nós.
Então, senhores ouvintes, este é um estudo mais com a Bíblia na mão da Igreja Missionária dos Discípulos de Jesus Cristo. Que a paz do nosso Deus esteja no coração de cada um dos ouvintes desta noite.